Olá, estamos de volta com o podcast, nesse mergulho no inconsciente, né? Aqui no Dia da Questão, conversa que a gente está tendo com aquilo que mais envolve, né, a nossa essência, o Dr. Hang Lee, né, psicanalista. Estamos aqui de volta, né, no nosso 8º episódio. Já é o 8º? Já é o 8º. A gente tem você fez um raio-x de tudo, né, bem didático, né, até agora. E uma coisa que tem me marcado dessa nossa conversa é a expressão que você usa, que a mãe é a matriz do filho, né? Então o filho da mente, né? E essa que tanto o filho e quanto a mãe, que nessa relação que eles vão sendo quem são, né? O filho vai sendo filho, a mãe vai sendo mãe dentro dessa relação. E uma questão que eu tenho observado, né, e com uma certa frequência, né, nesses tempos quentes que estamos vivendo aqui no século XXI, é muito filho, né, assumindo que, olha, minha mãe é um nó na minha vida, eu não gosto da minha mãe, e é uma coisa assim, vamos dizer, que é contrária a toda a cultura, né? A gente nasceu, está em todo lugar, eu tenho a obrigação de amar a minha mãe. E muita gente falando, olha, minha mãe é um nó. Essa as pessoas estão tendo mais coragem de falar isso. Isso é, de fato, algo crescente, sempre existiu. Como que dá essa relação entre a matrix da mente daquele filho e essa relação? Veja só, eu não quero ter resposta para tudo, né? Porque tem um ditado que diz que a resposta é a assassina da questão, né? Eu acho que isso nós vamos ter sempre essa questão do que aconteceu ali. Mas se você for procurar nas teorias, uma teoria muito importante dentro da psicanálise, porque a psicanálise tem vários autores, e uma dessas teorias é a teoria das relações de objeto, né? E nessa teoria das relações de objeto, eu acho que é a teoria que mais explica um pouco como é que é essa participação da mãe. Porque nessa teoria, não é a mãe que serve de modelo para a criança, né? Ela é uma imagem para a criança, ela ativa o sensório e ativa o imaginário. Mas a partir do momento que ela ativa meu imaginário, eu vou construindo a mãe dentro de mim. Então, essa questão das relações objetais, ela mostra como eu vou criando as pessoas dentro de mim. Então, por exemplo, somos 10 filhos. Temos uma mãe. Mas a mãe do Hang é uma, construída dentro do Hang, a mãe do João, a mãe do José, a mãe do Joaquim, a mãe da Maria. É a mesma mãe, objetivamente, mas subjetivamente percebida é outra mãe. Então, a minha mãe é um nó na minha vida, e eu percebo a minha mãe como um nó. Essa mesma mãe pode ser ótima para o outro irmão dessa mesma família, né? Então essa coisa é muito interessante, né? Por isso que não existe essa ideia de que o grande problema da minha neurose ou das patologias é a mãe. Não é a mãe. É a mãe que você internalizou. É a mãe que você construiu dentro de você, né? Porque é o primeiro objeto, né? A primeira figura da vida de um bebê, da vida de uma pessoa, é a mãe, e é como ele se relaciona com a mãe, né? Mas eu posso ser um bebê extremamente exigente ou intolerante, e essa mãe vai ficar, para mim, uma pessoa difícil, para mim, né? E você consegue ver isso já na maternidade, lá quando nasce o bebezinho, né? Como você percebe que cada bebezinho já nasce e já tem alguma coisa de uma personalidade ali,
Tem aquele bebezinho que a mãe não tem leite ainda, tem um peito pobre, assim, pobre no sentido de pequenos, né? Ela ainda não conseguiu, né? Mas o bebezinho já quer mamar, ele vai, estimula o mamilo e tal, e vem leite, ele se alimenta e cresce tranquilo. Tem aquele outro bebezinho que a mãe tá ali com um monte de leite, peito túrgido, e ele fica só brincando com o mamilo. Eu não sei o que ele sente pela vida, por essa mãe, por essa, né? Mas ele tá ali, a mãe tem que se sacrificar para ele mamar, né? Entende? E dentro dessa relação, quer dizer, que a gente está ali nesse momento inicial, e aí a gente vai caminhar, né, nessa relação nos primeiros anos, e aí até o momento que, vamos dizer, vou para a sociedade, né, que vou lá para a escola, vou ter outras relações e vou crescendo. Essa, né, relação de quem eu internalizo que é minha mãe, ela se manifesta aí, quando aí você começa a se irritar com essa mãe que está ali. Você leva para a vida inteira. E você vai escolher uma mulher para se casar igual a mãe, né? E esses modelos, eles se repetem? Muito, né? Porque é a mãe internalizada, é a mãe com quem você tem o conflito, né? Então é muito complicado. E como é que isso no dia a dia, as pessoas elas não têm essa noção, né? Elas só têm a dor, elas conseguem hoje, né, como eu tenho, pelo menos talvez esteja com o ouvido mais atento a isso, expressado isso, né? Eu não gosto da minha mãe. Aí você tem casos onde, outro dia eu ouvi a história de que a mãe está já no fim da vida, né, no seu limite ali de sanidade, e aí um irmão vai lá e fala, viu, cara, vamos lá ver a sua mãe, a nossa mãe, no caso, né? Falou, você tantos anos que você não vê, ela vai morrer, você vai... Ela falou, pô, mas não dá, e é o que você falou, é a mesma mulher, mas para um filho foi uma coisa, para o outro foi, e esse fazendo essa mediação, vai lá ver a mãe e tal. Uhum. Isso é algo que está, como que se vive, né? E a gente vive, a maioria vive, sem debater esses temas, sem saber desses temas. Porque, como eu disse lá no início dos podcasts, o homem contemporâneo, ele não está interessado na subjetividade. Ele está interessado em ganhar, em ter, em comprar, em vender, né? Ele não está interessado na subjetividade, porque teria que passar por isso. Você vai falar de uma noção... Você fala assim, onde que o cara não, a pessoa não sabe do que ele está falando, não sabe mesmo, né? Ele vai saber se ele fizer uma análise, aí depois de um tempo de análise ele vai perceber quem é essa mãe de quem ele está falando e vai perceber na relação com o analista, né? Então tem todo um método que é esse método da análise, que é diferente de todos os outros métodos de terapia, e que torna possível acessar essas questões. Mas se a pessoa também não quiser, ela não vai, né? Não vai em frente. Existe o contrário, a mãe que... O contrário que é? Que é a mãe não gostar do filho. Fala, meu Deus, essa criança aqui veio atormentar, veio numa hora que não era para vir, tá aqui, eu tenho que cuidar dela, tô deixando de fazer outras coisas. Pois é, tem também, principalmente se essa mãe, ela também não teve uma boa mãe internalizada, né? Ela não vai ser uma boa mãe para outra criança, para um filho, né? É a história que aparece nesse filme A Filha Perdida. A mãe não tinha espaço para uma criança. Ela era uma professora, ela era uma doutoranda e... fazendo tese, escrevendo, participando de congresso, mas a filha chorava e ela não conseguia atender a criança, né? Não tinha espaço para ela, para maternidade, para maternagem.
Mas a criança está lá e tem que ser mãe. E esse conflito, isso não anula ou atrapalha todo o resto daquilo que essa mulher é ou poderia vir a ser? O conflito que você diz dela com a mãe? Ela fala, olha, eu quero fazer isso, mas eu tenho um filho aqui. Quer dizer, não dá para abandonar o filho, ou pode até abandonar, né? E aí, não abandonando ou abandonando, isso tem uma consequência, né? Uma consequência direta, eu penso, sobre a saúde mental da criança, né? Porque essa criança também vai crescendo com aquele buraco de mãe. Não tem mãe aqui, não tem acolhimento, né? Não tem espaço para mim, né? Vai ficar difícil para essa pessoa, para ela se crescer com um sentimento de que tem uma força, de que tem uma identidade, de que tem uma continuidade. Não vai conseguir descolar da mãe, né? Porque, como você falou, a criança vai para a sociedade, vai quando ela adquire independência, né? Uma independência que tem que ser crescente. Mas se essa mãe não atende, ou ela tem a sorte de encontrar uma substituta, uma avó, uma tia, ou um tio, um avô, alguém, ou ela vai ficar com esse buraco aí e vai dar problema na frente, lá com casamento, trabalho, né? Porque fica tudo comprometido, né? A gente, chegando no extremo, né? O que é o extremo? O extremo é aquele sujeito que está na sociedade e não consegue atender as regras mínimas. Então, o psicopata, aquele que acaba, né, tirando a vida de alguém, ou aquele que acha que é normal roubar as coisas, enfim, aquele que está fora da lei. Esse sujeito, ele é possível, né, pensar nesse sujeito como alguém que possa ter tido uma boa formação, ou seja, uma boa relação com sua mãe, ou esses sujeitos todos invariavelmente foram alguém, né, se tornaram esse alguém, né, que tiveram todos esses problemas lá? Então, é muito difícil imaginar que uma pessoa dessa, um delinquente ou um psicopata, tenha tido uma boa relação com a mãe. Não quer dizer que ele não teve uma mãe boa. Ele pode ter tido uma mãe boa, mas dentro dele não foi construída essa mãe boa, né? E pelos estudos que a gente faz a respeito da delinquência, por exemplo, juvenil, por que o adolescente ou a criança se torna um delinquente ou depois um sociopata, alguma coisa? Porque ele está cobrando isso. Na figura da delinquência, de roubar, de provocar, de criar caso, de trazer confusão, fazer mal. Ele está, na verdade, cobrando algo que não foi lhe apresentado, né? Muitas vezes está cobrando a estrutura familiar, né, que ele não tem. Entende? Então tem muitos estudos interessantes sobre a questão da agressividade, da delinquência, da atuação, né? A gente pode estender isso para aquele que se deixa seduzir pela droga, por exemplo? Eu não digo a curiosidade de alguém ali na sua adolescência, eu quero fumar maconha, não sei o quê, mas eu digo daquele que experimenta maconha, aí vai para cocaína, porque é uma sequência, né? A pessoa não chega, pelo menos se é assim eu não me recordo, mas os casos que eu vejo da pessoa que tem lá uma dependência, ela começa sempre, começou com um cigarro normal, né? Depois ele vai para a curiosidade da maconha, daí ele experimenta uma coisa. Essa lógica, né, vale também para esse vício em droga? Então, eu fiz até um trabalho sobre isso há uns anos atrás, deve ter já uns 15 anos talvez. Eu não sei como é que está a estatística hoje, mas o que se diz nos vários trabalhos que eu pesquisei, e não foram poucos, é que uma quantidade muito grande, mais de 90% dos jovens hoje vão experimentar ou ter algum contato com droga, né? Mais de 90%. Mas
apenas em torno de 30% ou até menos é que permanecem no uso da droga, na dependência da droga. Por quê? Né? Por que a grande maioria não continua com a droga? Porque existem alguns traços do desenvolvimento, da personalidade, que mostram que aqueles que permanecem são justamente crianças que tiveram problemas com a sua mãe, principalmente com relação ao humor, né? Agora, não tem uma especificidade ainda, não conheço nenhum trabalho que fale que a mãe era intolerante à mudança de humor da criança, ou se a criança era intolerante à mudança de humor da mãe. Isso eu não sei te especificar. Mas nos estudos onde foi possível fazer essa pesquisa retrospectiva, tiveram problemas no início da vida, né? 30% mais ou menos. Quer dizer, o que você está falando uma relação saudável, né? Ela é determinante para questões que são, vamos dizer, prosaicas dos nossos dias, né? Isso, então você veja que é tão importante que eu não sei qual é a entidade do mundo que produz aquele IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Eu não sei qual é a instituição, mas um dos itens importantes lá é sobre a saúde mental das crianças, sobre a estrutura familiar. É um dos constituintes para se dar o IDH de um país, né? Quando se fala em estrutura familiar, você está pensando naquele modelo tradicional de um homem, uma mulher, nesse caso, tem um filho e tal, ou essa estrutura familiar independe dessa relação de ser homem e uma mulher, pode ser homem com homem, mulher com mulher? Como que funciona isso? É que geralmente, né, não é a estrutura tradicional, não. É que geralmente, mesmo numa relação homossexual, você vai ter um mais masculino, outro feminino, né? O que a criança precisa, né, não é de um pai que veste calça e uma mãe que veste saia, não é isso. O que ela precisa é de um casal onde né, tenha essa facilidade do acolhimento e o outro também tenha a prerrogativa da lei, né, que diga ou não, que saiba colocar limites, né, que saiba estipular o que pode e o que não pode. Né. É essa estrutura, não importa se é homossexual, se não é, mas é isso que importa para a criança. E quando, que é uma coisa muito comum até, né, uma relação de mãe solo, como se diz, quer dizer, não é um casal, é uma mãe que engravida e toca a gravidez sozinha à frente. E vai querer educar depois sozinha. Vai querer educar sozinha. Aí nós teremos problemas, certamente, a não ser que essa criança, né, por exemplo, ela deve ter um avô, ela pode ter um tio, né, ou então uma avó masculinizada, né, mas enfim, se ela conseguir isso, ela talvez tenha mais chances, né? Mas uma pessoa só cuidando de uma e querendo que tudo seja de acordo com ela, não vai dar bom resultado. Eu não sei, se alguém tiver uma experiência, podia contar pra gente. Mas o que você estuda e o que você observa é que o solo é algo que desemboca em problema. Essa é uma realidade, né? Hang, a gente dentro desse viés, né, é possível falar da questão da homossexualidade em relação a essa origem? Quer dizer, onde que ela reside, né? Porque o que a gente vê, né, nos tempos de hoje é uma crescente manifestação de pessoas, né? Ele falou, olha, eu não me sinto, né, nem masculino, não me sinto feminino. Tem gente que, né, uma série de siglas, né, inclusive, né, dizendo a respeito disso. Quer dizer, é um tema vivo entre nós. Isso ele nasce também dessa relação?
Tem as várias denominações, né, do LGBTQIA+. Né? Então, a gente tem os nossos estudos, né? A gente sabe que uma criança até 1 ano e meio de idade, mais ou menos, ela tem que perceber uma diferença entre os pais, né? A questão parental, ela tem que saber a diferença, que tem um pai que é masculino e uma mãe ou um pai que é feminino. Ela tem, por que é importante isso? Porque ela vai saber que existe o outro numa relação. Tem um outro. E esses 2 outros são diferentes de mim, que sou um outro, né? Então, para que a gente saiba o que vem a ser outro, tem que viver isso, né? Tá certo que tem gente que leva a vida sem saber o que é o outro. Sou só eu. Eu é que importo, em segundo lugar vem eu, em terceiro vem eu também, né? Então, essa questão é muito importante. Agora, a questão da homossexualidade e de outros transtornos é muito complexa e é muito singular, né? Por que uma pessoa se conduziu para a homossexualidade? Tem muitas teorias, mas eu acho que cada caso teria que ser examinado individualmente, e se a pessoa quiser, né? Porque eu não posso dizer, fulano é homossexual por causa disso, por causa daquilo. Não, é ele que tem que saber, ele que tem que... Mas o ser masculino, né, o ser feminino, a homossexualidade, ela nasce dessa relação? Né, a partir desse instante que o bebê tá ali com a mãe, e depois ele vai descobrindo essa figura masculina, vai descobrindo a família e tal, ou isso tem alguma relação anterior, uma relação que está lá no embrião, que está dentro da barriga da mãe, enfim, é uma questão de relação, já aí vamos dizer, onde há a psique, onde há a mente, onde há a sociedade, ou ela é uma relação biológica, vamos dizer ali? Eu não acredito muito nessa questão biológica, né? Porque o detalhamento e a sofisticação que existe hoje para a gente entender um relacionamento até antes da criança nascer, porque hoje está se estudando muito a questão da transgeracionalidade. Às vezes eu, como pai ou como mãe, eu imponho uma coisa para um filho baseada nas minhas próprias vivências. Quer dizer, entendeu? Isso vai desde um pai e uma mãe que diz assim, olha, hoje mesmo estava ouvindo uma pessoa que a mãe disse, olha, meus 3 filhos vão ser médicos. Não, mas é a vontade deles, não interessa. Depois eles decidem o que eles querem fazer, mas eles vão se formar em medicina. E os 3 filhos são médicos, né? Então, isso é uma coisa transgeracional. Ela trouxe alguma coisa da cabeça dela e enfiou dentro dos filhos, né? Mas isso tem de monte. Às vezes tem um segredo na família, né? Às vezes tem... Então, tem a relação, mas também tem outras coisas no meio de tudo isso. E tem também, às vezes, até a questão biológica, né? Que é o hermafroditismo, né? Que está aí, QIA+, eu nem sei qual das letras aí que se refere ao hermafrodita. Mas tem também isso, né? Quer dizer, uma questão até, às vezes, cromossômica. Né? Existe um argumento, né? De que há um modismo. Fulano na escola... ficou desse jeito, e aí outros acharam bacana, e aí vai. Isso é possível? Não acredito muito em modismo, né? Não acredito muito que seja modismo. Eu acho que existe um exagero, sim, mas saiu um livro agora na Inglaterra, em final de 2021, já tem quase um ano, né? Final de 2021, onde os pesquisadores estão mostrando uma estatística interessante, né? Que os casos de transgênero, por exemplo, muitos deles são fruto aparecem em adolescentes que têm transtorno de humor
ou tem transtorno borderline de personalidade, né? Ou já tentaram suicídio. Então está se vendo que não é que seja um modismo, mas talvez seja um recurso que, principalmente o adulto jovem ou adolescente, lança a mão para resolver alguma coisa muito grave que acontece com ele. Entende? Porque até então a psiquiatria vinha lidando muito com a questão da hereditariedade, de alguma coisa que nasceu assim, sem muita explicação, né? Mas agora está havendo muita pesquisa sobre isso. Você falou, né, dessas questões que também são muito reais e muito crescentes, que é essa bipolaridade, essas questões que até, vamos dizer, nos anos 80 a gente nunca tinha ouvido falar, ninguém tinha isso, né? E de repente começou a ser, as pessoas passaram a ser diagnosticadas assim. Essas questões, elas são biológicas ou elas também são dessa relação? Elas são também comerciais, né? Porque já existia bipolaridade desde que o homem é homem, né? Acontece que nessa passagem dos anos 80 para 90, eu não sei exatamente qual data para dizer para você, houve uma mudança de nomenclatura, né? Então a bipolaridade que você fala hoje, antigamente era a psicose maníaco-depressiva, né? E aí se tornou bipolaridade. Com isso, vieram os remédios. Por isso que eu disse que é uma opção comercial. E vieram alguns remédios, que a gente de fato não tinha muitos elementos, muito fármaco para tratar disso. Como surgiram novos medicamentos, então, né, lançou-se a bipolaridade, o pânico, a mesma coisa. É um nome novo para neurose de angústia. Tiraram o termo neurose da classificação internacional, tudo virou transtorno, né? E aí ficou uma bagunça, porque eu que estudei psicopatologia geral, né, a gente tinha antigamente estudo de patologias que eram processos, que eram desenvolvimentos, que eram neurose. Agora não tem mais isso, agora tudo é transtorno, então você vai lá, pega a classificação americana ou o CID, vê lá, né, se você tica lá quantas características tem, pronto, você é um transtorno borderline. O sujeito não sabe nem de onde vem o nome borderline, nem sabe o que quer dizer isso, mas ele tem isso porque ali na classificação ele está ticando os dados e tem aquilo ali. Ficou perigoso, eu acho. Você sabe que eu estou aqui, né, não sei se dá para as pessoas verem, acho que não dá, mas enfim. Eu gosto muito daquela... Naquela câmera, assim. Não sei, vamos ver se dá para ver aqui. Olha lá. Acho que deu para ver um pouquinho. Uhum. É o Calvin, que é uma... Não sei se você gosta da tirinha do Calvin, sabe essas tirinhas de jornal? O Calvin, quem é? O Calvin e o Haroldo, né? O Calvin é um menino de 6 anos, né? O pai e a mãe classe média nos Estados Unidos, né? O pai é o que trabalha, né? Ele tem uma visão, né? Lê o caderno de economia do New York Times, né? E a mãe é aquela que está em casa, e ele tem o Haroldo, que é o tigre, né? Que é um tigre de pelúcia. Então quando os pais ou a babá, né, que às vezes aparece na história, né, eles estão presentes, nós que estamos vendo a tirinha, vemos o tigre como uma pelúcia. Mas quando a gente está vendo só o Calvin com a sua pelúcia, esse tigre é um tigre mesmo de verdade, né? E essa toda é a relação. E o diálogo que ele tem com o tigre, né, são conceitos de Calvin, de Calvino. E o Haroldo, que é o tigre dele, é de a hora do Hobbes, né, que é o filósofo. Então é mais ou menos como se tivesse esses conceitos. E o Calvin, ele questiona tudo da vida o tempo inteiro, né? E aí que é o engraçado da coisa. Enlouquece os pais, ele tem uma lógica de argumentação e tal. E aí tem essa tirinha aqui, né, que eu tentei mostrar, que ele tá, o Calvin, pela primeira vez, concentrado lá na lição de casa dele, né? Aí o tigre vira para ele e fala: você está fazendo o seu trabalho? Ele falou: pois é. Ele falou: ele falou, mas é só para quinta-feira, hoje é segunda ainda. Aí
o Calvi vira pro tigre dele, né, e fala assim: minha mãe disse que os remédios estão funcionando. Aí o tigre fala: que tá nevando lá fora, eu pensei que a gente pudesse fazer alguma coisa, sei lá. Aí ele vira pro tigre e fala: o que você disse? Não estava escutando, né? Ele começa a se animar. Aí ele fala... Ele volta para o serviço: não, realmente preciso fazer meu trabalho. E aí o último quadrinho é ele com a pelúcia. É ele que rompe essa relação que ele tem de diálogo com o tigre. E aí, como diz a mãe, né? A mãe leva ele e fala: você é muito imperativo. Ele enlouquece a professora, é até engraçado, que é uma senhora, né? E a senhora fala: vamos fazer a página tanto de matemática. E ele faz umas contas. Aí, quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? Ele falou: olha, não faço a menor ideia, mas eu tenho aqui a Superliga dos Super-Heróis, eu sei, não posso falar disso. Ela falou: não, isso não interessa. Aí ele fala: não é que eu sou burro, é que as coisas que me interessam. Enfim, é um quadrinho que eu gosto muito. Mas essa questão do remédio, né, que ela, como você disse, comercial, hoje é muito comum, né? O aluno tá um pouco agitado, lá dá um remédio para ele. Isso se sobressaiu comercialmente a respeito de qualquer doença ou subjetividade de verdade? Sobressaiu, porque é muito mais fácil você tomar um remédio, né, e controlar alguns impulsos, algumas coisas. Tem remédios ótimos aí, não, né? Por exemplo, tem gente que no trânsito vira um bicho, né? Vira bicho no trânsito. Eu tenho muitos pacientes que tomam um remédio para se controlar no trânsito, por exemplo, né? Porque é irritadiço, porque não tem paciência, não tem tolerância. Agora, você fazer uma terapia, fazer uma análise para lidar com a sua intolerância, com a sua irritabilidade, é uma coisa que demora algum tempo, né? E vai custar esforço seu, você vai ter que se frustrar. Ao invés de você abrir o vidro e gritar xingando a mãe do sujeito, você poder pensar que ele não está te ofendendo diretamente. Ele também pode estar irritado com alguma coisa, né? Ou pode estar com pressa porque tem alguém doente no carro, ou sei lá, enfim, né? Mas o cara fez uma coisinha aqui do lado e eu já grito de dentro do meu carro, né? Pensar sobre isso é trabalhoso, né? Tomar o remédio é mais simples. Como dizia meu pai, é a lei do mínimo esforço, né? E o próprio Freud falou que no futuro talvez os medicamentos possam ser tão eficientes que vamos dizer assim, consertem um pouco a maneira de ser das pessoas. Só que não tem nada a ver com desenvolvimento de personalidade isso. É alguma coisa imposta, é uma química imposta. A hora que eu paro com aquele remédio, tudo vai voltar ao que era antes ou pior. E todos os remédios têm algum efeito colateral, vai ter alguma coisa que, né, você vai ter que ficar pesquisando, né, se não está fazendo mal para algum outro órgão. Você está falando das pessoas irritadas no trânsito, né? E eu estava lendo hoje um elenco de pessoas irritadas com o outro na política, né? Teve no Recife, o fulano botou uma bandeira do PT lá no alto do prédio, alguém que não se sabe ainda quem é, deu um monte de tiro lá na janela dele, né? Você teve outros casos, o pesquisador do Datafolha, né, foi agredido porque foi conversar lá com um bolsonarista, falou: vocês mentem tudo, bateu nele. Você teve um outro sujeito também, enfim. Há uma irritabilidade nessa questão política e um lado, né, agredindo tanto o outro, já foram 2 mortes, né, essa violência. Você acha que a gente vai chegar num extremo, vai passar, é uma tendência de crescer, ou isso, seja qual for o resultado da eleição, resolve? Não sei se vai passar, né? Porque isso já é próprio do ser humano, né? O que acontece, né? Eu penso assim, né? O indivíduo tem uma opinião,
né? Mas como ele tem um monte de gente que tem a mesma opinião, então ele se sente fortalecido para poder brigar com você que tem outra opinião, né? Então é um fenômeno de massa mesmo, né? Igual o time de futebol, né? Eu tenho um time que é bom e tal, e tem um monte de gente comigo que torce para esse mesmo time, então nós somos um exército que vai derrotar o seu exército. É uma coisa infantil, mas real, né? É que o conjunto, o grupo fortalece essa coisa infantil, né? E todos se fortalecem com isso, né? Sem pensar em consequências, sem pensar no que estão fazendo. É algo que vem como uma onda, né? E leva o sujeito a fazer isso, dar tiro, matar. Eu tô lembrando de um filme que eu não guardo muito o nome dos filmes, enfim. Um filme que é com o Tom Cruise e é o Soldado do Futuro, alguma coisa assim. As pessoas nascem, aí eles olham, tem lá no futuro é possível isso, e falar, esse cara vai ter algum defeitinho, aí colocam ele lá, ele não nasce, aí ele fica, ele fala, esse não vamos deixar nascer, né, e aí só nascem aqueles que têm o mesmo padrão, né, quer dizer, que é o totalitarismo, né, essa questão do remédio, ela não é um tanto totalitarista? É que também a pessoa escolhe, né, tomar o remédio. É diferente do que está acontecendo nessa ficção, que não é escolha, ali é. Um comando maior, né? Tem a pessoa que escolhe tomar um remédio, assim como tem aquele que não quer tomar remédio, né? Os meus pacientes, geralmente, eles não querem tomar remédio, eles querem mesmo ter um contato consigo mesmo, saber por que eu estou assim. Chega uma época na sua vida que você vai pensar sobre a vida, né? Eu tenho vários pacientes que são idosos, né? Eu tenho uma paciente que tem 88 anos e vem para fazer uma análise, né? E ela está lúcida para isso. Então, por quê? Porque uma hora é uma necessidade você saber como é que você viveu a sua vida, como é que você vive, qual é o seu papel, né? Qual é o seu lugar, né? E tá próximo de lidar com o desconhecido da morte, né? A idade vai chegando. Então, isso é muito diferente do que você se anestesiar da vida tomando remédio, né? Claro, tem algumas patologias, né, que se eu ficasse doente hoje, eu gostaria de tomar um remédio, né? Se eu tivesse um surto psicótico, ou se eu tivesse aí uma melancolia, uma depressão bipolar e tal, eu vou tomar um remédio porque eu quero ter qualidade de vida. Mas eu não vou deixar de fazer uma análise para me conhecer, para saber o que é que levou a isso, o que é que me levou a isso. Naquele momento. Ang, olha, a gente já está aqui há quase 40 minutos conversando, chegamos ao final, né, passa de mais rápido, né? Passa. E foi muito bom, foi muito legal a gente esmiuçado mais essa relação, né, desde o nascimento até esse momento de refletir, né, essa necessidade de entender, né, o que foi que vivemos, né, e por que estamos nesse instante. Obrigado, até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Bom.